Era da Igreja de Éfeso, página 54. Agora, sejamos muito cuidadosos para não nos confundir neste ponto. Assim, vamos esquadrinhar a palavra para validar esta afirmação. Voltemos ao livro do princípio, Gênesis. No jardim do Éden haviam duas árvores. Uma era boa e a outra era má. Uma produzia vida e a outra produzia morte. Houve dois filhos que originalmente ofereceram sacrifícios a Deus. Deixe-me repetir isso. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus. Gênesis, capítulo 4, versículo 3 ao 5. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Porém, Caim era mau, sendo de seu pai o maligno, enquanto Abel era justo diante do Senhor. Outra vez, houve dois filhos provenientes da carne dos mesmos pais, e foram os gêmeos de Isaque e Rebeca. Um era eleito de Deus e o outro era réprobo. Ambos adoravam a Deus. Em cada caso em particular, a adoração a Deus estava envolvida. Em cada caso, o mal odiava o justo e perseguia o justo. Em alguns casos, o mal destruiu o justo, mas note, eles foram plantados juntos, eles viviam juntos, faziam alegações quanto a Deus e o adoravam. Estas ilustrações retratam perfeitamente a parábola do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que o reino dos céus era semelhante ao homem que semeou boa semente. Só que veio o inimigo e plantou o joio no meio daquelas boas sementes. Deus não plantou o joio. Satanás plantou aquele joio bem no meio da boa semente de Deus. Essas duas espécies de plantas, pessoas de duas sementes diferentes, cresceram juntas, compartilharam da alimentação da mesma terra, participaram do mesmo sol, chuva e todos os outros benefícios, e ambas foram ceifadas na sua vez. Você vê isto? Jamais esqueça estas verdades enquanto estudamos as eras da igreja e mais tarde os selos. E acima de tudo, não esqueça que é nesta última era, quando o joio está sendo atado para a sua queima, que ele empurrará para fora o trigo que vai ser armazenado pelo Senhor. Quero levar esse pensamento até o fim, quando vamos dar um passo adiante. Você já estudou a história dos avivamentos? Agora, um avivamento significa o movimento de Deus em poder. E cada vez que Deus se move, Satanás está ali para se mover também. Isto nunca falha. Nos dias do grande avivamento galês, abre aspas, abre parênteses, e a maioria das pessoas não sabe isso, fecha parênteses, os asilos de loucos encheram rapidamente e houve uma grande demonstração de poder diabólico para tirar a atenção de Deus. Está escrito que nos dias de Wesley, as pessoas faziam as coisas mais estranhas que indiscutivelmente eram de Satanás, para tentar zombar da bondade e poder de Deus. Nos dias de Lutero, disse que o milagre de seu ministério não consistiu no fato de que protestasse com sucesso contra a Igreja Católica Romana,
mas o milagre constitui o fato de que pudesse e conseguisse permanecer são e equilibrado no meio dos fanáticos, que estavam muitas vezes cheios e guiados por espíritos errados. E se você tem se conscientizado do ministério destes últimos dias, você terá notado a mesma invasão de espíritos falsos e malignos. Tem que ser assim. Agora, eu espero e confio que você tenha suficiente mentalidade espiritual para entender isso e capitalizar isso. Apenas para selar este assunto acerca da verdadeira e falsa vinha, misturando-se e demonstrando os dois espíritos que estão em operação. Vamos olhar em Primeira Epístola de São João, capítulo 4, versículo 1 a 4. E também o livro de Judas, capítulo 3, versículo 4 a 12. Amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis que o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Abre parênteses. O espírito do anticristo, fecha parênteses. Porque maior é o, abre parênteses, espírito de Deus, fecha parênteses, que está em nós. E o que está no mundo? Maior é o Espírito de Deus que está em nós do que o Espírito que está no mundo. Judas capítulo 3, versículo 3 e 12, versículo 3, 4 a 12. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns, veja, não santos, esses não entraram no aprisco por meio da porta, e portanto são salteadores, já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem a dissolução à graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos, sem temor. Não pode ser negado diante das Escrituras que a verdadeira igreja e a falsa igreja estão entrelaçadas, têm sido plantadas juntas, porém de sementes diferentes. Então agora, acho que há algo mais que você deve saber. As 7 igrejas às quais João escreveu ficam na Ásia Menor e são todas igrejas gentias. Ele não fala a igreja de Jerusalém, que era a sua maior parte judia, com talvez apenas alguns gentios nelas. A razão é que Deus volta-se dos judeus para os gentios. Assim, o conjunto das eras da igreja é Deus tratando com os gentios e chamando uma noiva gentia para si mesmo. Isso faz das eras da igreja, da plenitude dos gentios, a mesma e a única coisa. Atos capítulo 13, 44 ao 48. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister
que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Aos Romanos, capítulo 11, versículo 1 ao 8. Digo-vos, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes escolheu. Ou não saibais que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas o que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça, pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Romanos, capítulo 11, versículo 25 a 29. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu concerto com eles, enquanto eu tirar os seus pecados, assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. As 7 igrejas localizadas na Ásia Menor continham certas características dentro delas. Naquele tempo remoto, que se tornaram o fruto maduro das eras posteriores, aquilo que era apenas sementeira lá atrás resultou mais tarde em uma safra madura. Assim como Jesus disse: porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Lucas 23, capítulo 23, versículo 31.